Ela traiu João Félix 3 vezes e olha como ele respondeu. A verdade é que ela pisou, amassou, jogou fora, pegou de volta. E o que o português fez? Ergueu a cabeça, tomou uma decisão extremamente polêmica e controversa. Agora está calando sua ex e todos os críticos. Mas João Félix realmente foi corno? E que decisão polêmica é essa que ele tomou e que está mudando drasticamente a sua carreira? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Eu sou o JR, se você gostar de verdade do vídeo, lá no final você deixa um like. Jogar futebol é igual andar de bicicleta, não dá pra se esquecer depois de aprender. E muitas promessas que são chamadas de flopados e que começaram a jogar mal, não necessariamente perderam seus talentos. Às vezes só escolheram a camisa errada pra defender. Isso vale pra dentro e pra fora de campo. Um dos exemplos dessa infelicidade que muitas vezes não tem como evitar é o novo Kaká, ou o novo CR7 como os portugueses preferem. João Félix, o português, simplesmente chegou destruindo no Benfica. Com 16 anos o garoto já estava estreando no profissional da segunda divisão portuguesa e rapidamente foi para o time principal. E mesmo tão jovem, começou a se destacar por sua velocidade, drible, criação de jogadas e finalização. E seu estilo de jogo e a aparência lembravam Kaká, que aliás cogitaram várias vezes que o gajo era na verdade filho do último brasileiro que ganhou a bola de ouro. Os números faziam os portugueses se lembrarem de outro menino, magrelo e rápido que surgiu no país há uns anos atrás, Cristiano Ronaldo. Só que João Félix parecia ser até melhor e tinha os números ao seu lado para provar isso. Em sua última temporada pelo Benfica, foram 43 partidas, 20 gols e 11 assistências. O menino estava voando, enquanto CR7 no último ano de Sporting fez 31 jogos, 5 gols e 6 assistências. Essas comparações foram o suficiente para alugar um triplex na cabeça do Atlético de Madrid, que pagou 127 milhões de euros pelo menino de ouro. E em 4 anos, o que esses dois conseguiram foram brigas e fracassos. João começou a tretar com Simeone direto. O professor desperdiçou o talento do garoto, dando muitas obrigações defensivas, papéis táticos que não cabiam a João Félix, muito diferente do que ele exercia no Benfica. Por isso, quando pintou uma oportunidade de emprestar o garoto para o Chelsea por 11 milhões de euros, Simeone e João Félix deram graças a Deus. O português pensou que sua vida iria mudar em Londres. Em um clube com nomes interessantes e recém-campeão da Champions League, que joga na melhor liga do planeta, o que poderia dar errado para Félix? Pior do que a passagem no Atlético de Madrid não poderia ser, certo? Aí vai depender o que você considera pior. Brigar com um treinador que te obriga a ser mais zagueiro do que atacante? Ou estar em um time caótico, num catadão que mal consegue marcar gols e fica de fora de todas as competições europeias? A opinião quanto ao que é pior é relativa. O que não é relativo e indiscutível é que ambos os times, o novo Kaká foi péssimo e não lembrou em nada a lenda brasileira. Assim no jogo ele não estava indo bem? Quem sabe no amor. É aí que você se engana. João Félix via Magui e Corseiro se envolverem em muitas polêmicas. A namorada do jogador na verdade dava mais dores de cabeça que Simeone e Chelsea juntos. Por várias vezes Magui e Corseiro teve que se explicar depois de polêmicas envolvendo ela, outros jogadores, ela e outros atores e modelos de Portugal. Mas sinceramente, escolher Atlético de Madrid e Chelsea foram dois grandes erros de João Félix. Primeiro que todo mundo sabe que o Atlético é um time defensivo e catimbeiro, parece mais um clube uruguaio da Sul-Americana no meio de europeus que jogam de maneira ofensiva. João Félix nunca se encaixou nesse estilo de jogo duro de Simeone, assim como não é qualquer jogador que vai se encaixar no Manchester City, por exemplo. Mas a decisão seguinte, jogar no Chelsea, também foi controversa. Os Blues até têm mais liberdade ofensiva. O problema é que no ano passado, o Chelsea estava uma baderna. Todd Boyle, o novo dono dos Blues, estava comprando jogador a rodo, focando em grandes nomes ao invés de montar um bom time compacto. Gastou mais de 600 milhões em uma única janela. E esse ano, a coisa ainda ficou pior. O resultado do ano passado não poderia ser outro. Uma equipe mais perdida que cego em tiroteio, não dando a chance de ninguém se destacar naquele time. Se Haaland e Vini estivessem no Chelsea na última temporada, provavelmente nenhum deles conseguiria o destaque que conseguiram em suas equipes. É simplesmente impossível você jogar em um catadão contra times que já estão formados e são verdadeiras potências na Europa. E quanto mais tinha dores de cabeça dentro do gramado, fora deles estava pior, por conta de um nome: Margarida Corseiro. A modelo e atriz que começou a namorar João Félix em sua época de transferência para o Atlético de Madrid, estava metendo louco pra cima do português. A relação no Instagram parecia boa, só que todo mundo sabe que a vida nas redes sociais e na realidade costumam ser bem diferentes. Anos depois veio a mídia que esses dois tinham um relacionamento de ioiô, ia e voltava toda hora. E em 2022, para piorar, a mídia portuguesa disse que Margarida tinha traído João Félix com Pedro Porro. Na época, ele era jogador do Sporting, time do coração da modelo. Os dois se conheceram em um jantar. Pedro chegou a dar uma camisa do Sporting a Margarida. E depois de uma vitória do clube e uma conquista de Margarida em sua vida profissional, os dois supostamente foram vistos se pegando na área VIP de uma balada em Lisboa. Eles desmentiram a polêmica depois, só que a modelo mandou um papinho meio suspeito, falando que se fosse escolher um lugar para trair João Félix,
não seria na área VIP da balada mais famosa de Lisboa. É um pensamento óbvio, mesmo assim é estranho. Será que ela pensou realmente nisso? E como se isso não fosse o suficiente para humilhar João Félix, no início de 2023 a modelo foi para Paris e começou a ser seguida por Neymar e seguiu ele de volta. Depois que foi embora da capital francesa, os dois pararam de se seguir. Após outra suposta traição, Margarida se pronunciou novamente, falando que hoje em dia uma mulher não pode ser amiga de um homem porque as pessoas já levam para segundas intenções. O que também ficou um papinho meio suspeito. Quer dizer que ela se encontrou com o Neymar e não tirou nenhuma foto juntos, mesmo sendo só amigos? O ano nem acabou e a modelo já entrou em outra polêmica de traição, quando foi vista em um bar em Mônaco, bebendo junto do piloto Lando Norris, da Fórmula 1. Alguns veículos de Portugal noticiaram que João e Margarida já tinham terminado. Outros afirmavam que não, e que eles acabaram depois da foto circular na internet. Claro que as torcidas rivais se aproveitaram dessas polêmicas para zoar com a cara do português, como a torcida do Porto que escreveu em uma faixa, corno, mas feliz. E de tanto ser espetado, João Félix resolveu dar uma espetada, só que ao invés de trair Margarida, o português traiu o Atlético de Madrid, revelando publicamente que tinha o sonho de vestir a camisa do Barcelona. Obviamente esse movimento foi planejado para caçar uma vaga no Barça. O problema é que Xavi não estava muito interessado nos serviços do Menino de Ouro. Na verdade, estava mais interessado no futebol de seu conterrâneo, Bernardo Silva. Só que como o clube catalão tá quebrado, ou Xavi se contentava com João Félix, ou jogava com o que tinha. Felizmente, o treinador ficou animado ao assistir aos jogos e alguns treinos do Gacho. Com isso, Laporta e Deco, novo diretor esportivo do Barça, ofereceram um contrato de João Félix de 400 mil euros por ano. E olha que o garoto iria receber 6 milhões por ano no Atlético. Mesmo assim, ele aceitou sem nem reclamar, afirmando que esse era seu sonho. Quantos jogadores no dia de hoje você conhece que aceitariam reduzir o seu salário de milhões para milhares? O português realmente estava com fome de jogar no Barça. Literalmente fez de tudo por um novo começo, em um time com um estilo mais parecido com o seu e sem problemas extracampo. João Félix realmente decidiu dar a volta por cima e tá mostrando isso. Até aqui, o novo Kaká está jogando o mais alto nível do seu futebol ao lado de seu conterrâneo que chegou junto com ele, João Cancelo. Dois jogadores que estavam praticamente desacreditados do cenário do futebol mundial e que chegaram ao Barcelona e resgataram o clube. Parecem estar com fome de títulos esse ano. Trouxeram um ar muito mais competitivo para esse Barcelona que já estava se mostrando um time diferente desde o começo dessa temporada. E que janela o Barça fez. Mesmo sem grana, o time contratou e vendeu muito bem. Tá se distanciando cada vez mais daquele time patético que caiu 2 vezes na fase de grupos da Champions League, contratando com muito mais assertividade e usando a base para suprir as lacunas. A escolha por manter Xavi de treinador foi excelente. Ainda mandou a dupla de João e João para dentro do clube. Antes, 2 jogadores que para muitos já tinham acabado. Agora estão mostrando seu verdadeiro potencial para o mundo do futebol e calando os críticos. Pois é, como eu disse antes, às vezes o cara só escolheu a camisa errada para defender. Mas o que eu quero saber agora é de você. Se com 3 gols o cara pode pedir música, o que se pede com 3 chifres? E deixa aí nos comentários o que você faria se a Magui Corseiro tivesse feito isso 3 vezes com você. Eu sou o JS, se você gostou de verdade do vídeo já sabe. Te espero no próximo, aquele abraço e tchau!